Boa tarde, pessoal. Eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL, aqui do Rio de Janeiro, e nós estamos começando mais uma quarentena ecossocialista e libertária, e hoje uma quarentena especial, uma quarentena no dia da Greve Mundial pelo Clima, dia 25 de setembro, né, no mundo inteiro estão ocorrendo manifestações, mobilizações, algumas presenciais, outras pela internet, né, para marcar mais um dia de protesto mundial por decretação de emergência climática no nosso planeta. E eu vou colocar aqui a imagem de galeria para mostrar para vocês os nossos convidados de hoje, né? Pedro Eduardo, sempre com a gente aqui ajudando a organizar as nossas quarentenas, né? Estamos com o Eduardo Sabarreto, que é professor da UF, aqui do Rio, né? E com a Vanessa Afonso de Andrade, que é professora de Física e militante do coletivo Marta Trindade, da Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, agradeço mais uma vez a vocês por estarem participando aqui com a gente da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Boa tarde aí para todo mundo. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui vou compartilhar a minha tela, porque eu quero mostrar para vocês, para iniciar o nosso programa de hoje, uma postagem aqui na página do nosso mandato, com essa notícia. Olha aqui. Relógio marca o tempo que resta para a luta contra o aquecimento global. Esse é o relógio da Metronome, né, que fica na Union Square, em Nova York, e ele parou de marcar o tempo, né, normalmente, e agora começou essa contagem regressiva. Né? Anteontem, ele marcava 7 anos, 101 dias, 16 horas, né, e tal, para que o aquecimento global torne-se irreversível, né, e a humanidade entre em colapso. Né? Foi isso que eu entendi ali do sentido desse relógio. Né? Eu confesso que eu não tive tempo ainda de analisar melhor a metodologia, chegar a uma conclusão se eles estão errando para mais, errando para menos, mas o fato é que o tempo que esse relógio marca não é muito diferente do que a gente vem, né, ouvindo, né, dos cientistas, dos ecologistas, que vêm denunciando não só, né, o fracasso, né, do protocolo de Quioto, do Acordo de Paris, em conseguir deter, né, os efeitos do aquecimento global, mas, ao contrário, né, vem denunciando o quanto que esses efeitos têm acelerado nos últimos anos. Né? Então, para explicar, né, um pouco dessa história para a gente, né, e marcar a nossa participação na greve global pelo clima, né, eu queria passar, então, a palavra, e pior que a gente não combinou, né? Eu vou passar a palavra, então, pode ser para você, Eduardo? Eduardo começa, depois a gente escuta a Vanessa. Vamos lá. Eduardo, por favor, fique à vontade, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Renato. E obrigado a você e a Pedrão pelo convite, né? Terceira quarentena ecossocialista que eu estou participando, é um prazer enorme. Dessa vez compartilhando com a Vanessa, um prazer estar com ela aqui também. Mas infelizmente para falar de coisa difícil de novo, né? Esse evento que a gente está pegando como mote, né, essa novidade do relógio na Union Square, eu acho que, por um lado, é um avanço, mas, por outro lado, ainda não é o avanço que nós precisamos. E aí eu quero explorar, né, essa ambiguidade na minha primeira fala. Né? É um avanço porque é um reconhecimento explícito de que, se algum dia já houve
a possibilidade de ter expectativa da gente ter um tempo prolongado para resolver esse problema, já não há mais, né? Já começam a se proliferar reconhecimentos mais ou menos explícitos, e inclusive de fora da comunidade científica, de que o tempo, se é que ele ainda existe, ele é muito curto, né? E 7 anos, se a gente pensar, né, todos os meandros de negociações internacionais, os espaços de decisão, os mecanismos da democracia burguesa, 7 anos é muito pouco tempo, é pouquíssimo tempo, né? Então, é um reconhecimento, é um avanço nesse sentido, né? Por ser um reconhecimento que já traz um elemento de dramaticidade para a nossa situação, e, enfim, suponho, tendo em vista disparar ações mais radicais, né? Disparar ações mais contundentes da humanidade, do poder público, etc. Agora, por outro lado, não me parece ser o avanço na medida correta, tá? Porque ainda se deixa um espaço para imaginar que as mudanças climáticas são algo ainda reversíveis, são algo ainda possíveis de serem impedidas, tá? E aí, por diversas evidências e por diversos mecanismos a respeito dos quais nós temos razoável conhecimento, razoável compreensão, já não é mais possível ter esse tipo de expectativa. Tá? Tanto é assim que até o próprio vocabulário vem mudando, né? A gente já não se fala mais muito de mudanças climáticas, o termo crise climática tem assumido um protagonismo crescente, não só na comunidade científica, mas em algumas poucas mídias tradicionais, né? E aí o caso mais emblemático me parece ser o Guardian, né? O britânico Guardian, que tem usado esse vocabulário novo e que representa melhor a situação que nós estamos, né? Eu tenho dito em todos os espaços que eu tenho oportunidade que essa irreversibilidade já está posta e a gente vê isso sendo expresso, inclusive em documentos que têm reconhecidamente um viés de moderação, como, por exemplo, os documentos do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Ali nós já vemos que vários dos efeitos em curso vão se prolongar por até milênios, né? Então, o planeta já está se transformando, as transformações estão se acelerando, e elas estão se acelerando a tal ponto que a gente começa a visualizar a possibilidade, aí sim, de colapso, né? De colapso climático e do consequente colapso das nossas sociedades, né? Então, se esse diagnóstico vem de uma leitura sóbria, de uma leitura rigorosa da ciência, do melhor que a ciência tem a nos oferecer, das melhores evidências que a ciência tem a nos oferecer, se esse diagnóstico vem daí, então os nossos objetivos têm que também ser reconfigurados. A gente tem que passar a pensar mais em nos adaptarmos, né? Primeiro, interromper a aceleração da destruição. Isso é fundamental, né? Mas, além disso, ter uma consciência que, interrompendo a aceleração da destruição, a gente não interrompe o curso da destruição necessariamente. E a gente precisa encontrar meios de nos adaptarmos a essas transformações. Eu sei que essa primeira fala é uma fala mais curta, mas eu queria só trazer mais alguns elementos antes que o Renato possa passar a palavra para a Vanessa. Primeira coisa, a pauta da adaptação, pode falar? Tá certo. Então eu vou falando mais um pouquinho. A pauta da mitigação, que é uma pauta que prevaleceu por muito tempo, né, que tinha em vista impedir as mudanças já em curso,
ela é uma pauta mais pertinente ao âmbito nacional e internacional, né? Ali é o âmbito de delineamento de medidas possíveis, de políticas possíveis, de condutas possíveis. Mas a pauta da adaptação, me parece, ela tem um âmbito eminentemente local, né? E aí a política do município, digamos assim, se torna cada vez mais importante. Ela vai, no meu entendimento, ela vai assumindo um protagonismo cada vez maior à medida que a necessidade de adaptação vai se tornando cada vez mais evidente. Então, essa era uma primeira coisa que eu queria jogar para a discussão. A segunda coisa é, na divulgação que foi feita desse debate, dizia que a previsão de que o mundo atingiria um aquecimento de 1,5 acima dos níveis pré-industriais passou de 50 anos para 4 anos, né? Ou seja, em 2024 nós estaríamos atingindo aquela meta, aquele patamar que nós não poderíamos atingir, né? Eu quero deixar marcado que isso só seria verdade, só é verdade se a gente considerar como base de referência o ano de 1850, que não é pré-industrial, tá certo? Em 1850, a Revolução Industrial já estava em curso há pelo menos 7 décadas, né? Então, há pelo menos 7 décadas, os nossos padrões de emissão já haviam sofrido uma inflexão, né? Se nós considerarmos como ano base 1750, nós já batemos essa marca de 1,5 em 2016 e muito provavelmente vamos bater essa marca esse ano, com a diferença substantiva que em 2016 foi um ano sob condições de super El Niño, ou seja, de superaquecimento do Pacífico. E esse ano, que provavelmente será o ano mais quente do registro histórico, nós estamos sob condições de Laninha, que é de um resfriamento atípico do Pacífico, né? Então, isso nos dá a dimensão do problema que nós já estamos, né? Por mais que agora a gente esteja contemplando prazos mais curtos, né? Não mais fim do século, não mais meio do século, e sim alguns poucos anos, né? 4 anos, 7 anos, é importante frisar que não se trata apenas de previsão, por mais que agora seja uma previsão para curto prazo. Nós já estamos submersos no problema. A transformação e a transformação acelerada já está em curso, tá certo? Só para pegar alguns exemplos, né? O exemplo brasileiro acho que está na cabeça de todo mundo, né? O que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia é muito dramático e às vezes a gente tende a sobrevalorizar a política, os incêndios criminosos, né? Toda essa conduta destrutiva que se acelerou no Brasil, mas é preciso ter em mente também que essas condutas criminosas, essa política ecocida, não estaria tendo esses resultados tão dramáticos e tão acelerados se não houvesse uma deterioração, um desmoronamento de fundo daqueles ecossistemas, produzidos pelas mudanças climáticas em curso, pela crise climática que nós já estamos experimentando. O caso da Califórnia também é muito emblemático, na verdade, do oeste americano, né? Muito antes de acabar a temporada de fogo, o recorde lá já foi batido, está sendo atropelado. A temporada de fogo no Ártico, esse ano, foi extraordinária, superou o recorde do ano passado em quase 40%. Então, por onde quer que a gente olhe, nós já encontramos evidências do tempo presente que nós estamos já em meio a uma crise climática. Então, para encerrar essa minha primeira fala, voltando para o mote do nosso debate,
apontar que nós temos 7 anos não deve nos levar a concluir que nós temos 7 anos para fazer alguma coisa. O nosso futuro está se decidindo agora, no tempo presente, né? Nas próximas semanas, nas próximas horas, nos próximos dias. Nós temos 7 anos para estarmos preparados para os principais impactos, para o colapso, para usar uma palavra que resume a ideia. Então, eu acho que é para aí que nós devemos voltar toda a nossa atenção e todos os nossos melhores esforços. Com isso, eu encerro essa minha primeira intervenção. Obrigado, Eduardo. Eu estou entendendo esse prazo aí, né, dos 7 anos, como o prazo para a gente ter se preparado para evitar a extinção, né? Para evitar fenômenos que sejam absolutamente irreversíveis, né? No sentido da sobrevivência da espécie. E eu acho interessante notar duas coisas antes de passar a palavra para a Vanessa. E te agradecer, né, Eduardo, pela sua participação. Uma é o seguinte, a gente tem visto, né? Você falou aí do aumento de consciência. Recentemente, eu li nos jornais, até estranhei um pouco, que a notícia falava que a Sociedade Americana de Psicologia tinha definido uma nova síndrome. Mas eu acho que deve ter sido a de psiquiatria e o jornalista confundiu, né? É a síndrome do medo do fim do mundo, né? Que vem já afetando a população dos Estados Unidos, né? A percepção dessa possibilidade real, né? Pelo menos do mundo como a gente conhece hoje, desaparecer, né? Mas depois eu entro nas outras questões, senão vai ficar muito longo e eu estou ansioso para escutar a Vanessa. Oi, Vanessa, fala aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer mais uma vez o convite, né, para a Quarentena Ecossocialista. E é muito bom estar aqui com vocês, apesar de ser um tema muito ruim de ser falado, né, de a gente ter essa necessidade de pautar isso, principalmente com tudo que vem acontecendo. E eu acho que minha fala vai ser um pouco mais pontual no sentido de território, né, e município do Rio, porque a gente tem uma problemática muito grande aqui na Zona Oeste, principalmente no caso das pessoas moradoras que moram próximo à EDIM, que é o Distrito Industrial de Santa Cruz. A EDIM é a associação desse distrito. E eu acho que a gente tem que pensar muito em políticas de educação ambiental para ontem nesses territórios. Não só nesses territórios, né? Para todos, mas é bem notório que locais que têm uma vulnerabilidade socioeconômica maior, isso acaba sendo menos pautado. Inclusive porque as empresas, indústrias e tudo mais chegam nesses locais se dizendo salvadoras da pátria, né? E implantando várias escolas de balé, escola de futebol e várias coisas que para a população no geral não chega, né? Porque o Estado acaba não chegando em certas localidades e isso é uma problemática muito grande, né? Quando essas empresas fazem esse papel, principalmente porque o papel que é exercido aqui é por conta do termo de ajuste de conduta, né? Tipo, a gente polui pra caramba aqui, mas olha, a gente dá isso aqui em troca. Sendo que o meio ambiente, ele não vai se recuperar se a gente não parar agora. E, no caso, se a gente for pensar nos impactos ambientais do bairro de Santa Cruz, que já tem uma duração aí de 10 anos ou mais, esses impactos já estão na saúde das pessoas. E é muito comum a gente ter esse... Não sei se é um pouco de... essa desconexão, sabe? Entre a saúde das pessoas, a saúde das espécies e o meio ambiente. Porque isso está ligado de uma forma muito grande. E as pessoas não têm essa noção. Que, por exemplo, um incêndio no Pantanal vai afetar muito, 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 muito
a saúde das pessoas, não só o ecossistema como um todo. E nós estamos inseridos no ecossistema, né? A gente tem que pensar nisso. O ser humano tem muito essa noção de que ele é, sei lá, o topo da cadeia alimentar. E a gente também está inserido. A gente vive na mesma terra que os animais vivem, que as plantas vivem, e todos esses impactos afetam a nossa saúde. Então, se a gente quer pensar na nossa continuidade como espécie, foi bem o que o Eduardo falou, assim, a gente tem que tomar medidas agora. E já era para ter tomado, na real. E quando a gente pensa que existem espaços no Rio de Janeiro, acho que o Pedrão vai falar um pouco dessa política municipal, mas existem espaços de discussão no Rio de Janeiro. Existe o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental do Rio. Existe a Coalizão pelo Clima do Rio. Existem várias organizações do terceiro setor que estão pautando essas questões. E aí resta saber se a gente vai conseguir ser ouvido efetivamente, né, com essa política. Acho que a gente tem que pensar em uma forma de chegar nas populações fora do centro do Rio, né? Porque chega a ser, assim, desesperador pensar que eu estou inserida num território em que eu faço uma crítica a uma determinada política territorial e as pessoas ao meu redor ficam fechando os olhos para isso, sabe? Quando teve enchente na minha região, todas as pessoas foram afetadas pela enchente. O desvio de 90 graus no canal de São Fernando, feito pela empresa, que o coletivo se põe contra, né? Afetou a todas e todos que moravam aqui. E aí, quando a pessoa, sei lá, faz uma escola de futebol, a quantidade de coisas que você perdeu geladeira, perdeu fogão, perdeu sofá, sabe? Perdeu N coisas. Além das emergências climáticas que nós já estamos vivendo no global, essas políticas empresariais destrutivas pioram ainda mais a vida dessas pessoas. Aqui era uma região rural, não sei se todo mundo conhece, né? Santa Cruz, a terra do aipim e tudo mais. E aí, com a chuva de prata, muitas pessoas perderam sua renda. E os pescadores, com as barreiras e soleiras submersas, perderam sua renda. Então, está tudo muito interligado. A questão ambiental está muito interligada com a realidade das pessoas. Mas parece que, quando a gente vai falar sobre clima, é muito assim, o pessoal da periferia não fala sobre clima, o pessoal da periferia fala sobre segurança, fala sobre, sei lá, N outras questões. Só que nós somos diretamente impactados. Todos nós que habitamos o planeta Terra somos diretamente impactados. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso, sabe? Em mudar os protagonismos do debate sobre o clima também. Porque quando a gente ouve quem sofre diretamente com isso, a gente consegue fazer estudo de caso, a gente consegue fazer várias coisas. Uma das dificuldades que a gente tem no processo contra a Ternium, a antiga TKCSA, é criar o nexo causal. Nós fizemos realmente o relatório junto com a Fiocruz, com o Instituto Pax, e estava lá, tipo, descrito que na região de Santa Cruz a poluição do ar é maior que tem níveis maiores, né, que os indicados pela OMS. E aí, quando a gente produziu pesquisa científica, e aí as pessoas têm problemas respiratórios, têm problemas dermatológicos causados por essas emissões de particulado, e a gente, na justiça, simplesmente não consegue linkar, tipo, as duas coisas. Isso tem muita relação com o poder econômico, né, dessas empresas. Porque o time de advogados ou qualquer coisa vai criar todo um mecanismo dizendo, olha só, esse nexo causal não existe. Mas a gente que está aqui vivendo há 10, 15 anos, respirando esse pó, a gente sabe que existe. A Fiocruz sabe que existe. Tanto é que, se não achasse que existe nexo causal, não estudaria isso, sabe? Então, eu acho que tem que ter um fortalecimento da pesquisa nessas regiões, no mundo como um todo, mas na pesquisa de campo, a gente tentar entender o que está acontecendo, por que
esses licenciamentos ambientais continuam saindo, se essas empresas continuam descumprindo várias leis sabe, isso me deixa um pouco nervosa, porque a gente realmente está morrendo. E no contexto pandêmico isso se agrava, porque nós já temos predisposição a problemas respiratórios e nós estamos numa região que continua sendo uma das piores no quesito respiração no Rio de Janeiro. Tanto é que a taxa de mortalidade na Zona Oeste é altíssima. Então, a gente tem que começar a pensar realmente que esses impactos, tanto que a gente faz quanto que as empresas fazem, vão acabar com a nossa existência. Sabe? Não é tipo, estão acabando. Várias pessoas da região já morreram de câncer. E aí a gente vai esperar, sei lá, outras pessoas de várias outras localidades passarem pelo mesmo que a gente passa aqui para agir. A gente já deveria ter agido. E é para isso que existem esses espaços, essas discussões. Convido a todos e todos para comporem essas discussões. O mandato do 5 é muito aberto com relação a isso e outros mandatos também são muito abertos. A gente tem que pautar essas coisas. Porque não adianta a gente pensar que pessoas de fora do nosso território vão, do nada, nossa, deixa eu olhar para aquele território ali que às vezes eu nem conheço ninguém. O que essa empresa aqui faz, sabe? Nem todo mundo vai fazer isso e ter esse cuidado. Então, a gente tem que pensar em chegar em mais pessoas e educar ambientalmente essas pessoas. Porque muitas delas não têm nem noção, assim, desse link que existe entre os impactos ambientais e a saúde delas. Isso é bizarro. Acho que é isso. Obrigado, Vanessa. Não, você me fez refletir várias coisas. Eu já vou passar a palavra para o Pedrão, tá, Pedrão? Segura a ansiedade aí. Mais um pouquinho só. Não, porque alguns comentários importantes. Vanessa, você falou essa questão do nexo de causal, né? Isso realmente é uma questão recorrente nas lutas ambientais. Você estava falando, eu já lembrei imediatamente de um episódio da série Cosmos, falando sobre a luta para se provar que o chumbo fazia mal para a saúde, né? E toda a mobilização da má ciência, né, de cientistas comprometidos em garantir, né, a narrativa da indústria do petróleo que queria continuar a colocar chumbo no combustível. Mas a gente viu isso em relação, por exemplo, aos efeitos do cigarro, né? Qual foi anos de luta, né, até se conseguir provar e ter ganhos na justiça em vários países do mundo e ações indenizatórias, né, por causa da relação entre o tabaco e o câncer, né? Mas me chama a atenção também como no noticiário, né, frequentemente é questionada a relação entre, né, o aquecimento global e os efeitos climáticos extremos que acontecem pelo planeta, né? Sempre numa semana sai 300 fatos, né? As notícias não saem juntas, em geral, elas saem isoladas, né? E sempre trazendo a controvérsia se aquilo ali é provocado ou não pelo aquecimento global, né? Então, é importante, eu acho que nessa luta por educação ambiental, até pensando de uma forma bem abrangente, né, esse debate sobre o nexo de causalidade entre, né, os efeitos extremos que têm sido observados e o aquecimento global, né? Outra coisa que eu queria comentar em relação às duas falas é porque me parece assim, há uma irreversibilidade e nós temos que lutar, né, para como nós vamos nos adaptar ao que já mudou. Só que a gente precisa eliminar as causas das mudanças, porque senão elas não vão parar aqui, elas vão continuar. E elas podem passar do limite em que a espécie não consiga sobreviver. A gente já está no processo de extinção em massas de espécies, né, inclusive, né, provocado pela ação humana, né, mas a gente pode estar colocando a nossa vida em ameaça. E aí, no meu entendimento, por que é tão difícil?
Porque, no final das contas, o que a gente vive é uma crise de modo de produção. Não é uma crise qualquer. É uma crise profunda, porque ela só pode ser solucionada se a gente cria um modo de produção com outra natureza, com uma natureza diferente da natureza desse modo de produção. Só que aí tem dois agravantes. Né? O primeiro, não é um modo de produção de um território localizado. Para dar um exemplo, não é a crise do modo de produção da Ilha de Páscoa. Né? É a crise do modo de produção hegemônico no planeta, né? Que, direto ou indiretamente, atinge todas as populações, mesmo, né, para pegar um exemplo radical, populações indígenas isoladas no interior da Amazônia, que não têm contato conosco, né? Sofrem os efeitos desse modo de produção. E o outro problema grave é que o modo de produção estrutura a vida, né? Pelo menos na visão marxista. Né? As classes sociais são formadas a partir do modo de produção, todo o aparato jurídico-político é construído para garantir, né, aquele modo de produção. Então, a gente vive um processo de reconfiguração da vida profundamente. As classes sociais, como a gente conhece hoje, se o modo de produção vai mudar, elas vão mudar. O arcabouço jurídico-político do planeta vai ser colocado em xeque. Né? Todo o processo, né, de construção dessa civilização centrada na produção industrial capitalista é colocado em xeque. E aí, quando a gente junta isso com o prazo que a gente tem para frear as mudanças, né, a coisa fica dramática. Por isso que eu gosto muito quando a Greta começa os discursos dela dizendo: olha, eu não vim trazer esperança, eu vim aqui para deixar vocês desesperados. Né? Acho que esse é um pouco o nosso papel, pensando nessa questão da educação ambiental. Gente, não dá para ficar, entendeu, imaginando que o capital vai mudar os seus processos produtivos, vai inventar uma economia verde, vai negar a sua própria natureza de precisar acumular permanentemente. Né? Isso não vai acontecer. Então, a gente tem pouco tempo para produzir mudanças profundas, né, nas relações humanas, nas relações de produção, nas relações sociais, né, na maneira como a gente consome. E aí, para concluir, passar a palavra para o Pedrão, né, lá no livro do Luiz Marques, né, o Capitalismo e o Colapso Ambiental, eu tive contato com uma discussão bem interessante, que é o desafio psicológico de fazer esse debate. Né? Que são centenas de milhares de anos em que a nossa espécie se acostumou com a ideia de que ganho de produtividade é igual a ganho de qualidade de vida. Se a minha sociedade é capaz de produzir mais, com mais velocidade, eu tenho ganho na qualidade de vida. E a gente precisa agora um pouco convencer a população daqueles princípios da publicidade da Nike, né? Menos é melhor, até a Nike chegar só daquele símbolozinho, né? A gente vai ter que compreender isso, né? E, na verdade, a gente tem como, mesmo caindo a produtividade do planeta, melhorar a qualidade de vida da grande maioria da população, que a grande maioria da população ela não está inserida nesse padrão de consumo, né? Para o qual a indústria capitalista trabalha prioritariamente. Né? A classe média, o padrão de vida da classe média dos Estados Unidos nunca se universalizou, nunca alcançou a maioria da população do planeta. Né? E esse padrão de vida é que está em xeque, principalmente, se a gente for pensar do ponto de vista do consumo das pessoas, do modo de vida. Né? Imaginar um modo de vida em que 4% da população do planeta consome 25% da energia do planeta, me parece que já mostra a incapacidade, né, desse sonho se realizar para a grande maioria da população. Ele nunca se realizou. Então, para a grande maioria da população, né, a gente não está falando em deixar de investir no saneamento, em deixar de crescer, né, as redes de saneamento, de saúde pública, de educação pública. Não é disso que se trata. Né? Na verdade, a gente pode, né, no meu entendimento, conseguir fazer as adaptações, as mitigações, melhorando a qualidade de vida da maioria da população.
agora, por exemplo, para ser bem concreto, né? Pegar o avião para viajar para a Europa, para passear, não vai poder mais. Isso a classe média vai ter que perder, né? É esse mundo hiperconectado, todo mundo com um monte de bugiganga, consumindo energia, trocando as bugigangas, né? Os mais fanáticos querem trocar todo ano o seu iPhone, né? Acabou, gente. Isso acabou. Agora, isso pode acabar, né? De uma maneira positiva, se essas transformações forem produto, né, da vitória da classe trabalhadora e dos oprimidos nessa disputa, ou pode ser um mundo pior, né? Se as atuais classes dominantes conseguirem controlar a configuração desse novo mundo. Eu acho que a gente só sai dessa crise ambiental, por bem ou por mal, com o planejamento da economia, por exemplo, com a superação do caos da economia de mercado. Agora, esse planejamento ele pode ser democrático para incluir, ou pode ser autoritário para garantir a sobrevivência dos privilégios, né, e de uma parcela da população, deixando a grande maioria viver pior ou morrer até, sucumbir, né, a essas mudanças. Eu não sei se vocês querem comentar o que eu falei ou se eu já passo para o Pedrão. Eu acabei falando mais do que eu tinha planejado. Vou passar para o Pedrão, então. Ou você quer comentar? Não entendi. Quer comentar, Vanessa? Se vocês quiserem, é só abrir o microfone. Então, Pedrão, fala aí com a gente. Depois a gente volta para o Eduardo e para a Vanessa. Não, primeiro dizer que eu tenho total acordo com você nessa história aí. E mais do que isso tudo, eu acho que se não colocar, não trazer a Terra, o planeta Terra, da discussão econômica, não adianta nada. Não adianta a gente também pensar que parte pode assumir, a classe trabalhadora assumir e resolver continuar colocando o meio ambiente como uma externalidade econômica, né? Eu acho que a gente aqui tem que ter coragem, que a gente precisa dizer que a gente tem que decrescer e descarbonizar, né? Nenhum poço a mais de petróleo precisa ser perfurado. Isso são coisas que têm que estar claras. A gente tem que dizer que a gente não dá mais para uma economia baseada no carbono, né? A gente precisa modificar isso radicalmente. Essa centralidade dessa radicalização que a gente precisa fazer. É uma economia sem carbono, né? E gerando novos tipos de emprego a partir da conservação da biodiversidade, né? Que tem um potencial enorme de geração de emprego e renda a partir disso. Mas eu nesse dia, né, da greve mundial pelo clima, trazer aqui para a nossa discussão algo que eu acho que é estratégico para a nossa cidade. A gente é que tem a primeira lei do clima, né, uma lei de 2011. A gente é uma cidade que tem uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente que existe desde 1994 e que foi extinto do governo Crivella, e como estratégia para ser impeachment, ano passado ele recriou a secretaria, né? E a secretaria tem uma gerência de mudanças climáticas, né? Tem uma estrutura pensante para as mudanças climáticas. E a gente tem uma lei, né? E essa lei, ela estabelece, eu acho que dois instrumentos que são muito estratégicos quando a gente pensa em emergências climáticas, em crise climática, né? Porque eu já não falo mais em mudança climática. O estabelecimento de um fórum, né, com a participação da sociedade civil, né? E isso é um instrumento de participação importantíssimo. E um fundo, né? Um fundo para preparar a cidade para adaptações climáticas. E aí o Eduardo coloca muito bem, quando ele coloca que um dos mais importantes é a questão da adaptação, porque a gente já está vivendo as emergências climáticas, já é uma verdade.
Não é mais uma brincadeira. O Covid-19 é fruto do desmatamento, fruto de um processo de produção de comida que gerou coisa, tudo centrado nas emergências climáticas, tudo centrado numa economia carbônica, numa economia onde se produz comida tão longe do lugar onde você vai comer a comida, né? A lógica da homogeneização do que a gente se alimenta, do que a gente come, e a gente precisa modificar isso, né? E eu acho que a grande estratégia que a gente tem são esse fórum, né? Que é uma oportunidade da gente estar conectando o poder público que estabelece as políticas públicas com as organizações que já estão na luta pelo clima, como a Coalizão pelo Clima, o Fórum de Justiça Climática, né? Os Jovens pelo Clima. Existem várias articulações que estão pensando o clima hoje, o Extinção Rebelião, que precisavam estar articulados para pensar esse programa de adaptação. Para quem não sabe, a lei de 2000 diz que nesse ano de 2020 a redução dos gases do efeito estufa na cidade do Rio de Janeiro tinham que chegar a 20%. Né? E o último estudo que a gente tem de gases de efeito estufa é de 2016 e que só foi publicado porque o mandato do 5 pressionou, entendeu? Cobrando onde estava esse relatório de 2016. Né? A gente agora não tem como cobrar muito, porque nesse momento de pandemia, fazer ofícios e cobranças fica mais complicado. A outra coisa que faz o tempo todo, enquanto mandato, é cobrar a criação desse fórum. Na última reunião do Conselho Municipal de Minas, o secretário se comprometeu de criar o fórum. E aí veio outra reunião, ele disse que não deu tempo, e aí veio a pandemia e a gente continua sem esse fórum. Então, a gente precisa centrar esforços nessa cidade em duas coisas. Eu acho que a gente está vivendo hoje a crise climática, hoje é o dia da luta pela greve do clima. Cobrar um plano de mitigação urgente. A gente precisa de um plano de mitigação, basta ver o que acontece toda vez que tem uma enchente nessa cidade. Então, isso está na cobrança da CPI das enchentes, né? Um plano de mitigação. A gente precisa de um plano de adaptação urgentemente nessa cidade. Entendeu? Mais do que de tudo isso, a gente precisa fortalecer as áreas verdes da cidade. A gente não pode permitir mais nenhum desmatamento. A gente precisa e exigir que o plano de arborização urbana seja seguido. E, Vanessa, existe aprovado, depois de muita briga dentro do Consemac, e se não fosse, mais uma vez, o nosso mandato entrar na pancada dentro do Conselho, a gente aprovou o Programa Municipal de Educação Ambiental. Então, a gente precisa fazer com que essas estruturas municipais saiam do papel. Saiam do papel. É estratégico que a gente consiga fazer isso. Então, assim, eu faço aqui, para quem estiver vendo esse programa, que se junte a gente, se junte à Coalizão pelo Clima, o Fórum de Justiça Climática, na briga para a gente conseguir estabelecer esse fórum, plano de mitigação, plano de adaptação na cidade do Rio de Janeiro. É isso que eu queria falar. Sim. Obrigado, Pedrão. Eu vou passar a devolver a palavra, então. Eu acho que a gente podia inverter, né? Falar a Vanessa primeiro agora, depois o Eduardo. Só queria colocar mais uma questão. Na verdade, não é exatamente uma questão, assim, é uma organização no pensamento a respeito da cidade e das mudanças climáticas. Eu, pelo menos, eu tento sempre pensar muito assim, nos desafios que as mudanças climáticas trazem para a cidade. E aí eu acho que tem a ver com a questão do aumento das chuvas, né? Do volume das chuvas, dos deslizamentos de encostas e enchentes,
mas também a questão do abastecimento da água, né, que pode... A gente é dependente do sistema do Paraíba do Sul, que é afetado pelas mudanças na Amazônia e no Cerrado, né, na sua capacidade hídrica, por exemplo. A gente tem ameaças por conta da subida do nível do mar, né, e tem até estudos aí já falando sobre o impacto em Rio das Pedras, por exemplo, né, em outras regiões da cidade, das mudanças, né. A outra coisa é pensar nas contribuições que a cidade precisa dar para enfrentar a questão. E aí, claro, né, que, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, né, feita de uma maneira que não seja carbonizada, né, como falou o Pedrão, e outras contribuições. Um desafio importante também, a questão da alimentação. A gente não sabe se colapso do agronegócio pode levar a uma crise de abastecimento, né? Então, a gente tem que pensar também na capacidade que a própria cidade tem de produzir seus alimentos, né? Por isso, inclusive, o nosso mandato dá tanta atenção à questão da agricultura urbana, né? Então, passar a palavra para a Vanessa primeiro, depois para o Eduardo. As coisas que o Pedrão pontuou foram muito relevantes, assim. É importante as pessoas saberem que existem mandatos que estão lutando para que essas coisas melhorem, né? E exista essa transposição do que é papel para o real. Como o Pedrão disse, existem realmente várias articulações já no Rio de Janeiro. Eu faço parte de algumas delas através do coletivo Marta Trindade. E a gente pensar em como vai ser essa composição também é muito importante. Porque, às vezes, a criação de um fórum, a criação de uma coalizão é muito limitada a pessoas, tipo, que já são muito antigas na luta, sabe? Tenho visto isso mudar atualmente, porque vários jovens estão engajados, principalmente com essa vinda, né, da Greta, com Friends for Future e tudo mais. Isso é muito importante, porque os impactos na vida das pessoas estão em todas as gerações, né? E se a gente for pensar que a gente não tem mais jeito, ou só desistir, ou não pautar isso nas gerações mais novas, vai ficar complicado seguir com a luta, né? Não tem como a gente ter um projeto de continuidade. E essa questão da educação ambiental e do uso hídrico é muito notória, assim, por parte da EDIM, porque se a gente for analisar a quantidade de água que eles usam anualmente, dava para abastecer o Rio de Janeiro, sei lá, 6 vezes. E isso também é algo a ser pensado, sabe? Quando a gente fala dos recursos naturais que estão sendo utilizados por essas empresas, enquanto nós estamos sem água. E nós literalmente estamos sem água hoje. Enfim, acho que o debate é muito pertinente, muito importante. Realmente a gente vem aqui para incomodar, a gente fala para incomodar. E não tem como pensar em algo assim fora disso, sabe? A gente tem que fazer isso, porque parece que só, sei lá, colocar um relógio na Times Square é muito importante, mas um número é um número. E o número não impacta tanto as pessoas quanto ver a coisa acontecer no Pantanal, por exemplo, uma filmagem, tipo, tudo queimando, sabe? Eu acho que tem que ser usado, assim, diversas formas, né, de divulgação desses dados e das emergências, de tudo que está ocorrendo, mas a gente pensar, por exemplo, nas mortes por Covid, se a gente for olhar gráficos e números, não tem tanto apelo do que você passar os nomes das pessoas que morreram por Covid no Rio de Janeiro, sabe? A gente tem que pensar em estratégias muito mais incômodas. E nós estamos fazendo essas estratégias incômodas, estamos agindo para isso, sabe? Acho que é muito importante a gente fomentar esse debate, principalmente nas regiões mais periferizadas do Rio de Janeiro, porque os deslizamentos afetam pessoas que já estão em vulnerabilidade socioeconômica, então, do nada, o pouco que você tem pode ser levado. E acho que é isso, passar a palavra para o Eduardo, porque ele vai saber falar muito melhor do que eu.
Obrigado, Vanessa. Você fala muito bem, viu? Seja tímida, não, Eduardo. Beleza, então. Bom, vocês colocaram tantos elementos importantes e cruciais que eu estou até tendo dificuldade aqui de organizar o que eu, né, o que eu quero comentar. Assim, eu me decidi aqui por abordar a questão municipal, mas antes eu queria assim fazer um pequeniníssimo comentário sobre a questão da adaptação, né? Eu tenho enfatizado muito a urgência da adaptação para me contrapor a essa expectativa que ainda subsiste, que os principais impactos são evitáveis ainda, né? Então eu enfatizo a adaptação para mostrar, olha, os impactos vão vir, é bom que a gente esteja preparado. Mas isso não quer dizer que eu não tenha pleno acordo com o que o Renato falou, por exemplo. Nós precisamos encontrar um jeito de interromper as causas que continuam acelerando o problema, né? Se a gente não dá conta desse aspecto, as estratégias de adaptação viram um mero tratamento de sintoma. É a ducha gelada quando você está com febre, né? É enxugar gelo. Enfim, a gente não deve almejar só isso, né? A gente deve almejar, de fato, interromper esse motor da destruição, que é o capitalismo, que é essa crise desse modo de produção, e interrompendo isso, nós abrimos uma chance para nos adaptarmos de uma maneira que ainda vale a pena viver, né? E não simplesmente sobreviver. Isso posto, eu quero tratar do tema municipal, que é uma coisa que eu tenho pouca oportunidade de fazer, eu quero me forçar, aproveitar a oportunidade para me forçar a fazer isso também. E aí, quando a gente está falando de Rio de Janeiro, a gente fica numa situação meio complicada, né? Porque nós precisamos discutir o que precisa ser feito, mas, ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem um histórico desastroso, né? Em termos de resultados, mesmo diante de desafios que não chegam nem a terça metade dos desafios que estão no horizonte, que estão se insinuando no horizonte, né? E aí o exemplo principal talvez seja das chuvas, das enchentes, dos deslizamentos. Toda vez que acontece, nós nunca estamos preparados, né? Nem preparados para medidas preventivas, para impedir que o desastre aconteça, e nem preparados para responder ao desastre uma vez que ele acontece, né? Aí, a respeito disso, tem duas coisas que eu quero pontuar. Primeiro, toda vez que vem uma chuva dessa, como veio alguns dias atrás, né, em que choveu num dia o mês inteiro, o poder público municipal diz, não, uma chuva atípica, veja bem, é uma coisa que saiu do comum. Tá? Isso pode até ser verdade, tá? Mas uma coisa que nós já temos segurança para afirmar é que chuvas que hoje em dia nós chamamos de atípicas se tornarão cada vez mais típicas, né? Esse tipo de chuva que na literatura a gente chama de eventos de 1 a cada 100 anos, né? Que significa dizer que a cada momento a probabilidade daquele evento é de no máximo 1%. Os relatórios do IPCC já vêm dizendo que esses eventos, até então raros, vão se tornar ou tendem a se tornar anuais. Então, nós vamos, numa hipótese bastante forte, bastante provável, nós vamos ser assediados por eventos como esse recorrentemente, né? Não é mais concebível que o Rio de Janeiro permaneça tão cronicamente despreparado para lidar com esse tipo de evento. Nós vamos ser simplesmente atropelados se isso continuar da maneira como está. E aí isso me leva à segunda coisa que eu queria pontuar. O poder público sempre diz, é um desastre natural, né?
a nossa crítica sempre diz, não é um desastre natural. Não é um desastre natural porque isso envolve uma certa dinâmica, um certo padrão de habitação que expõe as pessoas ao risco, isso expõe um certo padrão de urbanização que expõe as pessoas desnecessariamente ao risco, isso envolve um padrão de resposta a esses eventos completamente deficitário que expõe as pessoas ao risco, e essa crítica está correta, tá? Ela só está incorreta na medida em que ela tende a rejeitar, de maneira meio abstrata, a dimensão natural, tá? Porque muito embora seja verdade que nós estamos cronicamente despreparados, é verdade também que a dinâmica da natureza, digamos assim, não só nos assedia, mas vai nos assediar cada vez mais frequentemente e cada vez mais intensamente. E isso pode chegar a um ponto que não haverá mais a possibilidade de construir capacidade de resposta a esses eventos. Por isso é tão fundamental nós interrompermos a aceleração da destruição. Por isso é tão fundamental nós atacarmos as causas, né? Agora percebam, para finalizar essa minha segunda fala, se é mais ou menos seguro afirmar que a frequência desses eventos vai aumentar e a intensidade desses eventos vai aumentar, o poder público não terá como escapar de oferecer algum tipo de resposta, tá? Se até hoje foi possível o poder público se evadir de oferecer algum tipo de resposta, em muito breve não será mais possível. E eu estou afirmando isso traçando um análogo com o que aconteceu com a pandemia, tá? Aqui no Brasil a gente não encontra muitos exemplos de resposta, mas no mundo inteiro o Estado, que é muito refratário a tomar certas medidas de restrição da liberdade, especialmente de restrição da liberdade econômica, se viu obrigado a tomar essas medidas, se viu obrigado a lançar mão do seu poder coercitivo para interromper certos tipos de atividades não essenciais, para redirecionar certos tipos de atividades produtivas para outras utilidades, para privar as pessoas da sua liberdade de trânsito, porque se tornou incontornável não tomar essas medidas. E o que eu estou querendo dizer, traçando esse análogo com a pandemia, é que muito em breve a crise climática vai obrigar o poder público, em todas as suas esferas, a tomar medidas semelhantes. E aí eu lanço o seguinte desafio: nós não queremos que o sistema político burguês esteja no poder no momento em que isso se tornar incontornável. Porque se o sistema político burguês for o sistema político dominante, for o sistema político que estiver de pé, nesse momento, as medidas serão contra nós. Podem ter certeza disso. Tá? Então, nós temos essa urgência, inclusive, no plano político, né? Na medida em que as respostas tiverem que atingir aquele nível de intensidade, aquele nível de intervenção que são análogos a medidas em épocas de guerra, nós queremos que o poder popular esteja instalado, e não esse poder que está aí. Então, e isso não só, eu estava falando, né, do âmbito municipal, mas isso não só do ponto de vista municipal, e sim em todas as esferas de poder, inclusive no âmbito internacional. E eu não estou falando isso de maneira displicente, não. Eu tenho plena consciência da magnitude do desafio que isso envolve. Mas esses são os termos do problema, e nós temos que lidar com os termos do problema de maneira rigorosa, sóbria e franca, né? Por mais que isso nos assuste, por mais que isso nos amedronte. Nós temos que, como diz um cara que eu estou finalizando, tá? Eu descobri recentemente
um marxista sueco chamado Andreas Malm. Eu estou muito impressionado, muito bem impressionado com esse cara. Eu acho que ele alcançou a medida da coisa, né? E ele lançou, inclusive, um livro, saiu agora no dia 22. Eu tinha comprado na pré-venda, eu li o livro, eu devorei o livro em 1 dia e meio, assim, porque é um cara muito importante. E ele nos dá, ele nos dá essa dimensão, enfim, da necessidade de tratar o desafio, a despeito da sua magnitude, com rigor. E uma das coisas que ele fala é: nós temos que nos permitir sentir o pânico, tá? Porque o pânico é um sentimento compatível com a situação que está diante de nós. Apesar disso, nós precisamos encontrar formas de nos arrancarmos da paralisia que o pânico gera. Esse é o ponto. E para também buscar formas de evitar um tipo de procrastinação histórica, digamos assim, né, para criar um neologismo, um tipo de procrastinação histórica que costuma proliferar em momentos decisivos como esse, né? Então, por exemplo, eu acho que a aposta num Green New Deal é uma procrastinação histórica. Nós temos que mirar, e aí eu recorro ao Andreas Malm de novo para finalizar, nós temos que mirar no exemplo do comunismo de guerra dos primeiros momentos da Revolução Soviética, da Revolução Russa, né? Ali, o poder do Estado foi mobilizado para garantir as condições de sobrevivência, não só da Revolução, mas da população. Só que agora a gente está falando não de uma população, e sim da espécie. Eu acho que esse é um análogo mais fecundo para nortear os nossos objetivos, para nortear as nossas ações daqui para frente. Eu fecho com isso, eu não sei se eu me perdi um pouco no raciocínio. Acho que não. Acho que não se perdeu nada. Inclusive, estou aqui lamentando, né, que a gente precisa ir para a finalização. Eu queria fazer mais um comentário antes de passar a palavra, né, para o Pedro, para o Eduardo e para a Vanessa se despedirem. Porque, assim, a gente sempre começa as conversas, né? E aí precisa interromper muito antes de conseguir chegar às conclusões. Mas eu acho que você não se perdeu, não, Eduardo. E eu estava até pensando muito, enquanto você falava, no Rio de Janeiro, né? Porque se a gente olha um pouquinho para a nossa história, né? Como é que essa cidade é fundada? Nossa cidade é fundada num ato de guerra colonial. Um ato de guerra, né? Principalmente, inclusive, contra a Confederação dos Tamoios, né? A historiografia oficial gosta de falar dos franceses, mas a guerra, de fato, que durou 8 anos, que desafiou a colonização, foi feita pela população indígena resistindo à escravidão, né, a partir da rebelião indígena na fazenda do Brás Cubas, né? Então, o Rio de Janeiro, o Estácio de Sá, ele é morto, né, nas mesmas batalhas em que foi destruído a aldeia de Uruçumirim, que ficava onde hoje fica o Outeiro da Glória. É assim que a nossa cidade é fundada. Um ato de racismo. Depois, essa cidade ela se desenvolve e para alguns historiadores, chega a ter o porto de escravos com maior circulação, né, de pessoas reduzidas à situação de escravidão no planeta, né, para alguns historiadores. O porto ali no Cais de Valongo. E quando ela se moderniza, a partir do Pereira Passos, ela também se moderniza de maneira racista, né? Separando a cidade, definindo quais são os bairros, né? Dos ricos, dos herdeiros, né? da colonização, quais são os bairros, né? Dos pobres, dos negros, e onde ficam as indústrias. Né? Pereira Passos ele não bota as indústrias nos bairros dos ricos. Né? Essa coisa da gente não ter saneamento para boa parte da população da nossa cidade tem a ver, inclusive, com a desobediência do povo, né, que não aceitou ir morar onde a burguesia queria que eles morassem, foram, né, fazer as favelas, né, nas regiões centrais da cidade. A nossa cidade ela é profundamente marcada pela desigualdade, pelo racismo,
socioambiental. Se as adaptações, se o futuro da nossa cidade, né, vamos dizer assim, for a continuação dessas tendências, né, a gente vai ver a vida piorar muito para a grande maioria da nossa população. Então, me parece que, né, para mim é meio óbvio, né, que a gente precisa tentar mobilizar essencialmente esses atores, para que eles se transformem em atores políticos decisivos desse processo, porque senão a decisão será contra eles, será a favor, né, dos que sempre foram favorecidos pelas decisões desde que essa cidade foi fundada, né, há 450 e poucos anos atrás. Bom, eu acabei me perdendo um pouco. Sim. E uma coisa que eu acho fundamental, a gente não pode deixar de falar, é que, apesar dos últimos anos, né, terem sido anos de aumento da frequência, né, das chuvas extremas na cidade, aliás, um comentário, uma das provas disso é que antigamente a gente se referia à enchente do ano tal, né? A enchente de 66, a enchente de 88, a enchente de 90 e tanto. Agora a enchente do mês tal, né? Foi a enchente de fevereiro. Teve um ano, acho que foi ano passado, foi exatamente isso, né? Foi enchente em fevereiro, enchente em março, enchente em abril, né? Com chuvas extremas 3 vezes em um ano. Esse ano foi em setembro, né? Teve outras, mas não na proporção da de setembro. Mas a cidade, Eduardo, está menos preparada do que esteve antes. Isso é que é incrível. A redução, a corte, né, tanto da destinação no orçamento como na execução das ações de prevenção à enchente e desmoronamento de encostas. Né? Há um caos administrativo. Né? A Defesa Civil fica numa secretaria, né? A Rio Águas fica em outra, né? A Parques e Jardins em outra. Não há uma coordenação da ação municipal, né, no sentido dessas respostas, né, a esses efeitos. Então, a gente acaba tendo menos prevenção e menos resposta. Né? É incrível que isso tenha acontecido. Agora, por outro lado, né, segurança pública, que não é uma atribuição municipal, quando Eduardo Paes assumiu a prefeitura, o gasto com segurança pública pela cidade do Rio de Janeiro foi de 100 milhões de reais. Agora, esse ano, vai passar de 800 milhões de reais. Nenhuma secretaria teve seu orçamento multiplicado por 8. Né? Algumas tiveram, inclusive, prevenção de enchente, redução do orçamento. Quer dizer, é mais uma demonstração que, seguindo as tendências atuais, a resposta da nossa cidade para as crises é aumentar o aparato repressivo, aumentar a capacidade de repressão sobre o povo. Né? Aumentou 8 vezes a verba, né, o orçamento para a repressão e o orçamento para conter as enchentes, as inundações e os deslizamentos de encostas foram reduzidos. Né? Na CP das enchentes, uma das coisas que mais nos escandalizou foi perceber o seguinte: as sirenes, né, para avisar as favelas, né, de que a intensidade da chuva está perigosa, né, que as pessoas precisam se abrigar. Primeiro, assim, é uma coisa, né? Tem a sirene, mas não tem o plano, né, para o que fazer quando a sirene toca. As pessoas não são treinadas, né? Não há locais em que a gente identificou isso na CP das enchentes, que o abrigo é a escola, né, que a chave fica com uma pessoa que não mora na comunidade, por exemplo. Entendeu? Tem como abrir a escola de madrugada para as pessoas entrarem. Né? Mas ela se restringe basicamente ao maciço da Tijuca. Não há essa política na zona oeste da cidade. Né? O maciço da Pedra Branca, o maciço do Jericinó não tem uma política de instalação de sirenes, de avisos para a comunidade. Né? E eu poderia aqui ficar horas, né, dando N exemplos, né, de como a nossa cidade é desigual nas respostas, na prevenção e nas respostas. Né? E como o poder público, muitas vezes, criminaliza, só para concluir, absurdamente os pobres. Né? Eu moro na Tijuca. Né?
Eu, como vereador, acompanhei a resistência dos moradores da favela da Indiana, que fica ali entre a Conde Bonfim e o Morro do Borel, é uma favela anterior, desculpa. Ali não é Borel, meu Deus. Daqui a pouco... Não, Borel, sim. Antes do Borel tem a Indiana, né? E tem outra rua. A favela, ela fica, os barracos continuam a linha do muro do rio. Você tem o Rio Maracanã, os barracos sobem, né? As paredes são construídas na própria linha do rio. Evidentemente que está errado ambientalmente. Mas qual era a política da prefeitura? Usar isso de pretexto para tirar a favela da Indiana dali e jogar a população para o subúrbio. A política não era uma intervenção, né, para adaptar a favela a atender, que era possível, com um pouquinho de verticalização. Isso foi estudado, inclusive. Agora, por outro lado, né, eu sou vizinho ao Rio Trapicheiros, que é outro rio aqui na Tijuca. Um pedação do Rio Trapicheiros ele corre entre os fundos da Cláudio Bevilacqua e os fundos da Desembargador Isidro. Eu já morei num desses prédios, inclusive. Ali os prédios são iguaizinhos à favela da Indiana. A parede dos prédios segue a linha da parede do rio, da canalização do rio. Boa parte dos prédios, não vou dizer que não tem nenhum afastamento no muro do rio. E eu nunca vi nenhum projeto da prefeitura para remover esses moradores para outro lugar, para derrubar esses prédios e afastar da margem do rio, como eles deveriam ter sido construídos lá atrás. Então, a resposta é sempre desigual e, muitas vezes, as questões ambientais são utilizadas para outras coisas. São pretextos de criminalização que têm outros objetivos. De novo, né, coisa de parlamentar, eu acho. Né? A gente fica viciado em falar muito. Gente, para a gente se despedir, então eu vou passar para o Pedro, depois para o Eduardo e a Vanessa encerra, né, invertendo as ordens de novo, tá certo? Pedrão, contigo. Bom, eu acho que a gente foi fantástico aqui essa nossa atividade da greve mundial pelo clima. Quero agradecer a presença de todo mundo e dizer que é sempre uma honra estar aqui nesse programa, participando da quarentena ecossocialista e libertária, e fazer um chamado, né? O programa vai ao ar agora às 16 horas, né? E às 17 horas, alguns jovens vão... Eu não vou estar presente, senhor, o grupo de risco, mas alguns jovens vão estar no Museu do Amanhã fazendo uma manifestação visual pela luta climática no Brasil e no mundo. Então, quem puder, quem for jovem, de máscara, com álcool e com todo o aparato de proteção, o pessoal vai estar lá às 17 horas da manhã. E fazer um chamado também para as pessoas no Facebook da Coalizão pelo Clima no Rio de Janeiro, né, conhecer um pouco do que a gente tem feito. A gente anda meio devagar aí, porque as questões do tempo e da doença aí têm evitado as atividades de rua. Mas a gente está na luta e não deixa de estar na luta, e é isso, e fazer um convite aí para a gente não deixar de lutar e fazer a cobrança aí para esse instrumento que é importante, a política municipal de mudanças climáticas, saia do papel. É isso. Obrigado, Pedrão. Só queria dizer o seguinte, vamos dizer assim, a recomendação oficial do nosso gabinete para as manifestações, né, para quem tem comorbidade ou mora, né, convive com pessoas dos grupos de risco, para não participarem das manifestações. Quem for, eu recomendo não só a máscara, mas também o escudo facial, né, porque manifestação as pessoas falam mais alto, gritam, às vezes tem que correr da polícia, né? É bom reforçar a proteção e tentar manter o distanciamento na própria manifestação, né? É importante a gente recomendar, entendendo, né, que eu acho que a gente tem sempre que encarar o debate. É uma contradição entre a necessidade de manter o isolamento, o distanciamento
e a necessidade de lutar pelas mudanças, né? Que também a gente não pode parar de lutar pelas mudanças, senão a gente vai viver sempre nessa situação de agravamento da situação ambiental e de saúde do planeta, né? Obrigado, Pedrão, mais uma vez. Eduardo, obrigado de novo pela sua participação. A palavra é sua. Eu que agradeço e eu quero aproveitar essa última fala só para agradecer mesmo. Eu acho, Renato, que esse espaço que você tem aberto para discutir esses temas, ou esse tema, esse grande tema tão difícil, e discutir de maneira aberta, né, sem restrições e sem anestesia, tem sido um espaço muito rico. E eu me sinto um privilegiado de ter a oportunidade de participar, hoje aqui com a Vanessa, com o Pedrão novamente. Eu tenho dito, de novo, sempre que eu tenho oportunidade, eu acho que o mandato, o seu mandato, né, com toda a sua equipe, tem tido um papel importantíssimo, e eu vejo vocês incorporando essa temática com o peso, com o devido peso que ela deve ter, com o devido rigor que ela deve ter e com a devida coragem que ela deve ter. Então, se eu ainda me permito alguns fios, né, de esperança, um desses fios é ter um mandato como esse na Câmara do Rio de Janeiro. E eu me sinto orgulhoso de estar podendo participar de alguma dessas atividades e poder colaborar na construção desse entendimento coletivo da dramaticidade da nossa situação, do que a gente precisa fazer e das nossas possibilidades de efetivamente construir alguma coisa que é melhor do que a gente tem hoje. Eu fico com isso. Pô, Eduardo, eu te agradeço pelas palavras, e evidentemente que esse espaço ele só é bom porque a gente escolhe bem os convidados, viu? Na verdade, isso aqui ele reproduz um pouco o nosso método, né? Eu confesso que eu ainda me sinto muito inseguro, né, nesse debate ambiental, estou tentando aprender, me esforçar ao máximo possível. Mas o nosso método é tentar escutar a ciência e a classe trabalhadora. A gente está sempre tentando buscar, né, esses dois atores principais, né? E a boa ciência, né? A ciência que procura, né, a partir do método científico, dos debates científicos sérios, apresentar a realidade independente das consequências políticas disso, né? Acho que muito do que mata a boa ciência é a dependência, né, ou de agradar o capital ou de agradar a determinados governos, né? Aqui a gente está preocupado em buscar, né, a melhor formulação política para a gente atuar na Câmara Municipal, né, e sempre que necessário, né, ou seja, sempre contra o capital e os governos. Vanessa, obrigado também pela sua participação. Fala aqui com a gente. Queria agradecer porque é muito importante mesmo esse espaço aberto, sem filtro, falar um pouco sobre nossas questões, principalmente moradora da região afetada, né? Muitas pessoas ficam, nossa, mas você não pode tocar nesse assunto aqui, porque esse assunto aqui vai dar problema com a empresa tal, e a gente tem financiamento de fulano e ciclano, e poder falar sobre isso abertamente é muito importante, porque realmente é muito difícil você estar no território e pontuar problemáticas do seu território que tem relação com esse modelo capitalista, né? E tem relação com algo que as pessoas acham que é a solução, né? A manutenção desse modelo que é falho e a gente já viu que é falho. Então, muito obrigada pelo isso novamente. Quem quiser ir o coletivo Marta Trindade com TH nas redes sociais, a gente pauta meio ambiente, saúde e cidade, né? Nos localizamos em Santa Cruz, na zona oeste do Rio.
E acho que é isso. Está sempre aberto a debates, a discussões. Então, pode procurar nas redes da Coalizão pelo Clima, do Coletivo Marta, nas redes pessoais mesmo a gente responde. E é isso. Venham somar com a gente na luta. Obrigado, Vanessa. Bom, obrigado, Eduardo, Pedro. É muito bom a gente poder contar com vocês aqui nos nossos programas. Eu queria pedir, né, quem assistiu ao programa, né, e acha importante, né, que as palavras da Vanessa, do Eduardo, do Pedro circulem pelas redes sociais, ajude a gente interagindo com a postagem, né, curtindo, compartilhando, fazendo seu comentário, mandando inbox para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que você acha que precisa ouvir o que foi dito aqui. Deixa eu só colocar a imagem de galeria, pedir para vocês abrirem os microfones, né, para a gente manter a nossa tradição de encerrar a quarentena ecossocialista sempre fazendo balbúrdia, né? Sem balbúrdia, a vida não muda. Obrigado, pessoal. Boa noite aí para vocês. Valeu, galera. Vamos lutar, hein? A luta continua. É isso aí.